Inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe. É bom a gente seguir uma caminhada naquilo que se acredita, porque senão a gente fica instável, caminhando por várias percepções. E receba todo e o meu mais absoluto respeito sobre a sua crença ou sobre a sua não crença, tá? Eu quero deixar claro aqui que esse é um conteúdo de conhecimento para expandir a sua cabeça, para aumentar seu conhecimento, porque você se permitiu até aqui. Sempre duas questões, mas você pode expandir de alguma forma isso. O fato é que a morte em todas as culturas humanas, ela nunca foi fato corriqueiro, sem uma demasiada importância. Essa ideia de imortalidade, né, que são as práticas dos cultos aos mortos que existem em muitas civilizações antigas, inclusive algumas civilizações modernas ainda preservam isso, dando luz ao que nós chamamos de a imortalidade. Essa ideia fúnebre de tomar cuidado com os mortos, de cuidar, isso é uma coisa muito comum, inclusive até hoje em várias regiões, né? Tem toda uma questão envolvendo aí afeto, ritual, cerimônia, e isso perpetuou por muitos anos e continua, né? Ainda continua. Espero que continue como respeito a uma vida que se foi. Um contraponto aos 6 milhões de judeus praticamente enterrados em covas, né? Depois de serem mortos a gás. Alguns estudos em antropologia citam que nenhum grupo, por mais primitivo que fosse, um grupo muito primitivo, ele não abandona os seus mortos. Nenhuma espécie, por mais primitiva, abandona os seus mortos. Você pode assistir desde National Geographic, Discovery, qualquer coisa, ler livros, você vai perceber que as espécies conservam os seus, elas lutam pelos seus, e quando os seus se vão, há um momento, vamos chamar assim, né? Embora pessoalmente a ideia de vida após a morte seja para alguns desses estudiosos algo que eles não acreditam, mas eles entendem e eles evidenciam nos seus estudos que muitos grupos conservam seus mortos fazendo as cerimônias e tudo mais. É uma resposta uma resposta antropológica, né, para quem queria ou gostaria de saber como que acontecia antes. Sempre na história da humanidade e na história dos bichos existe essa espécie de ritual, cada qual a sua espécie, né? Isso é importante a gente não esquecer aqui nessas colocações desse podcast. Até um contraponto que existe, alguns críticos falam que a ideia desse tipo de ritual é por conta de considerar que essas crenças vêm de uma angústia. A pessoa tem uma angústia e logo ela, por não ter mais nada, não suportando mais aquilo, ela vai criando as ilusões de que tem que fazer uma cerimônia para que a pessoa vá, por exemplo, para Odin, né? Como no caso os vikings, ou para Deus, no caso dos cristãos, né? E tantas outras religiões, né? E aí a ideia de você, por exemplo, morrer e ir para um outro lugar, alguns críticos da ideia de imortalidade falam que isso é angústia, né? A psicanálise traz a angústia da castração, essa angústia que vai corroendo, crescendo, virando niilismo. Aí a pessoa já entendeu que ali é o fim. Então não pode tirar a própria vida, né? Se tirar a própria vida, não vai para o céu. Mas se você for tirado a vida e tiver uma boa cerimônia, você vai. Isso até um certo tempo foi considerado. Por exemplo, guerreiros que morriam sem a espada na mão iam para um outro lugar que não era o céu, vamos chamar de céu, para que eu e você entendamos aqui a analogia. Então a ideia é de você morrer certo, né, para poder conquistar. Essa proximidade da morte, são esses temas que aproximam a ideia da morte, o tema da morte na nossa vida, no nosso convívio. Não é trazer a morte, é trazer a vida através de uma reflexão, entendendo que a morte é algo inerente, algo que não tem como ser encarada apenas como noticiários sensacionalistas ou associadas a terrorismos e assassinatos. A morte é um fator natural. Portanto, eu finalizo aqui lembrando a você que, como muitos filósofos, né, nós estamos numa série de filosofia aqui na nossa plataforma de saúde todo dia, e eu fecho dizendo para você que uma gama de filósofos se posicionam a respeito dessa questão, dizendo que pensar na morte é importante. Porque dependendo da concepção que a gente tem, a nossa filosofia de vida muda radicalmente. É nisto que eu gostaria de frisar. Somos seres destinados ao nada, ou somos seres destinados a uma transcendência. Pensar sobre isso é bom, é divertido, traz vida, né? Cada qual seja a sua questão.
O que representa a nossa morte enquanto seres humanos com esse forte desejo de vida? Essa é uma pergunta que eu deixo. Alex, não tenho desejo nenhum. Pois então comece a pensar e talvez ele venha e nasça dentro de você. Paz e bem, até o próximo episódio. Acredite, sempre haverá tempo para reviver uma nova história. Mais conhecimento, mais consciência para você. Saúde, paz e bem. É tempo de sarar, de reviver.